Olá, sou Gustavo Arruda e estou com Thomas Kollontai, presidente do Partido Federalista e do Instituto Federalista Brasileiro, que recentemente lançou o livro Cara Nova para o Brasil, uma nova Constituição para uma nova Federação, a obra e autoria de Thomas Kollontai. E nós hoje vamos discutir a respeito dos temas elencados pela revista Veja, no dia 6 de outubro, que nos apareceu com uma capa em branco, como você pode observar aqui, dizendo que as propostas para o Brasil, elas foram pouco trabalhadas na campanha presidencial, é por isso que tem uma página em branco aqui, e a respeito desses 10 tópicos que a revista Veja achou importante a gente comentar, o Brasil comentar e discutir. Nós estamos então na presença do presidente do Partido Federalista para tratarmos de assuntos que a revista Veja achou pertinente. Então, vamos falar sobre 10 assuntos que são pobreza, desigualdade, educação, saneamento básico, crescimento do PIB nacional, juros, 7º tópico, competitividade. Vamos tratar sobre o assunto comércio internacional, dívida pública e inflação. Esses são os 10 temas e ainda uma sugestão do Partido Federalista, que é o tema religião, que é um tema bastante polêmico, ainda mais nessa eleição de 2010. Então, dou as saudações ao Thomas e nós vamos iniciar, então, falando sobre pobreza. A revista Veja, Thomas, ela nos disse aqui que nos últimos 8 anos a pobreza caiu pela metade no Brasil. Mais de 20 milhões de pessoas deixaram a miséria, passando a viver em uma família com renda superior a R$ 705. Essas são as notícias positivas. Mas o que faltou discutir foi que ainda há no Brasil 13,7 milhões de brasileiros cuja renda familiar é inferior a R$ 420. No salário, portanto, abaixo do mínimo, que é de R$ 510 atualmente. Sobre esse assunto, a pobreza, como erradicar ou como minimizar os efeitos da pobreza no nosso país? Bom, Gustavo, meus amigos, cidadãos e cidadãs, a pobreza se elimina com mais dinheiro no bolso. Essa é a resposta mais simples que se pode ter para eliminar a pobreza de cada cidadão. É mais dinheiro no bolso. Agora a questão é como é que se coloca mais dinheiro no bolso, né, que não seja de forma assistencialista ou de forma emergencial. A forma emergencial, ok, ela é importante, mas a forma assistencialista, que é contínua, ela não é boa. E é muito importante também saber por que é que nós temos essa discussão de pobreza num país tão rico quanto o Brasil. E, na verdade, quando se fala de pobreza, sempre se fala de pobreza em nível nacional, quando, na verdade, nós temos um problema de pobreza em 26 estados e também no Distrito Federal. Então, nós poderíamos ter já a estadualização da discussão, do debate e da solução da pobreza em cada estado e não a partir de Brasília. Já começa por aí. Mas vamos primeiro definir o que é realmente pobreza, né? Porque estatísticas são ferramentas muito importantes para fazer uma série de avaliações, mas elas também podem, às vezes, tal como um biquíni, né? Como dizia o Roberto Campos, de mostrar muita coisa e esconder o essencial. Então, aqui, para explicar esse ponto, eu trago dados do Banco Mundial que define a pobreza extrema com uma pessoa que vive ou sobrevive, não dá para dizer isso que seja viver com $1 por dia, R$ 1,70 por dia. Isso não é vida, né? E a pobreza moderada, se é que pode-se dizer que existe isso, né? Como viver entre $1 e $2 ou R$ 3,40, R$ 4 que seja por dia. O Diese traz um outro dado, né? Com R$ 2.047 por mês de renda a R$ 68 por dia, com uma renda mínima, digamos, para que as pessoas possam ter um pouco de dignidade, né? Para atender aqueles princípios básicos estatuídos na Constituição Federal de 1988. Ora, significa que quando uma pessoa deixa de fazer R$ 3, R$ 4 por dia na pobreza e passa a fazer R$ 6, R$ 7, R$ 8, R$ 10 por dia, ela deixou a pobreza? No meu entender, não.
No meu entender, não. Ela tem um pouquinho mais de recurso no bolso, mas continua pobre. E o que é que está causando a pobreza no Brasil? Uma série de conjuntos, uma série de fatores que devem ser resolvidos estruturalmente. E o primeiro deles começa com o dia a dia, na compra do açúcar, na compra do café, na compra do pão, na compra da gasolina, na compra da cachaçinha, né? Na compra da cerveja, na compra do refrigerante, enfim, na compra dos alimentos. Quando as tabelas que surgem por aí dizem que nós estamos sendo tungados, né? Em torno de 30%, 35%, 40% em termos de carga tributária sobre cada item da composição das nossas necessidades básicas, nós temos, na verdade, 65%, 80%, até 400% de carga tributária, porque o cálculo da maneira como é feito e apresentado para a população parece que é para dourar a pílula, né? A pílula da coisa ruim, do fel que é administrado para a população, lá a partir de Brasília, parece que o negócio é dourar, dizer, não, a gente só cobra 30%, como na verdade cobra 50%, 60%, 80% de imposto. Por quê? Porque se uma coisa sai 10% e é vendida a 20%, o custo tributário é o dobro, é 100% e não 50%. Não se pode pegar a partir de 20% e dizer que não, o custo sem o tributo é 10%. Então nós temos 50% de tributos. Não é por aí. Este é o primeiro elemento, a carga tributária que o pobre paga, que o rico paga, e que empobrece, né, deixa de ter dinheiro, o pobre deixa de ter dinheiro no bolso, porque está mandando metade de tudo que ele compra para o governo federal, né? O governo federal, por sua vez, concentra poderes e não quer redistribuir com ninguém, né? Se os poderes também fossem descentralizados, assim começaria a descentralização da renda e o dinheiro começaria a voltar para o bolso da população, o bolso da sociedade, o bolso daqueles que mais precisam, né? E isso daria uma injeção de ânimo nesse corpo que parece que tem suspiros de crescimento, mas na verdade está anêmico em sua grande maioria, em sua grande parte. O que nós temos que fazer realmente é destributar a empresa, e a gente vai falar isso nos próximos tópicos, né? De maneira que os preços dos produtos possam cair pela metade e já seja o primeiro momento de redistribuição de renda, né? Assim nós vamos trabalhar com as bolsas emergenciais de forma estadualizada e não permanentemente como vem sendo feita a partir de Brasília. Isso não funciona, não faz bem para a população, não é interessante, não adiciona mais dinheiro e não traz felicidade para as pessoas, não traz realização, não traz realização pessoal para cada indivíduo, para cada cidadã brasileira. Encerramos esse primeiro tópico sobre pobreza e vamos a seguir no próximo bloco conversar sobre desigualdade.